Bom dia, eu sou o Carlos Cirne, esse é o Colunas e Notas na Web. Hoje a gente começa o programa com um pesquisador que está trazendo o livro novo que ele organizou, que é uma biografia da Vanessa Alves, uma das musas da pornochanchada brasileira, que fez um trabalho enorme tanto de cinema quanto de teatro e agora também trabalhando com dublagem. E é uma daquelas pessoas que passaram anos no inconsciente coletivo desse país, uma das mulheres mais bonitas que já apareceram no nosso cinema, e que as pessoas têm a tendência a não valorizar o trabalho. E o Rafael Spaca, bom dia, Rafael. Bom dia, obrigado. A gente está recebendo ele aqui hoje porque ele ajudou a organizar esse volume a respeito da vida da Vanessa e de outras musas da pornochanchada que estão trazendo publicações nesse mesmo sentido. Conta um pouco pra gente, Rafael, como é que foi esse processo de organizar esse trabalho com a Vanessa? Olha, foi um trabalho árduo, né? Porque você levantar um material da vida, né, e principalmente uma vida tão rica como a da Vanessa Alves, não é um trabalho fácil, mas tampouco desagradável. Foi muito bacana reunir esse material, né? Levantamos a filmografia dela, convidei um time de notáveis, de críticos, pesquisadores, estudiosos, apaixonados por cinema, para fazer um levantamento crítico do trabalho dela no cinema, né? Esse distanciamento histórico da ação até o presente momento permite fazer uma reflexão um pouco mais equilibrada em relação ao trabalho dela, né? Então, esse livro é um testemunho, né, concreto da importância dela no cinema, né, e principalmente na nossa memória afetiva, né? Eu vou até mostrar aqui o livro que o Rafael trouxe pra gente. Detalhe, a primeira edição foi lançada no dia 14, já acabou, tá? Esgotou e já está no prelo uma segunda edição. Está super bonito, ele tem muito texto e é ricamente ilustrado, com fotos dos filmes, de tudo que a Vanessa participou durante o processo de trabalho dela. É um levantamento extremamente importante. A gente está vendo aí algumas fotos que estão no livro e que tem a ver com o processo de trabalho todo da Vanessa. Da onde surgiu esse teu interesse com as coisas da Boca do Lixo, da Rua do Triunfo? Você já está militando nisso há um bom tempo, né, Rafael? A questão toda da Boca do Lixo é o meu inconformismo, né? Eu não consigo entender até hoje como a Boca do Lixo ela é marginalizada, né, pela crítica, pelas pessoas, até mesmo por determinada parte da classe artística, por exemplo, né? Então a ideia é mostrar a importância da Boca do Lixo para a construção da nossa identidade audiovisual, né? A Boca do Lixo foi responsável por revelar grandes talentos, né, para o teatro, para o cinema, para a televisão, que estão até hoje no mercado, né? A Vanessa Alves, por exemplo, ela trabalha com dublagem, ela é diretora de dublagem, né? Elas são profissionais que estão no mercado, né, e fazem parte da nossa construção, né, da nossa identidade audiovisual. Então, um livro desse ajuda a quebrar pelo menos um pouco essa resistência que parte do público tem em relação à Boca do Lixo, né? Até o desconhecimento, né? Porque muita gente associa a Boca do Lixo com uma coisa vulgar. Sim, com a pornografia. Exatamente. No fim das contas, a pecha que ficou foi de pornografia. Exato. Com as pornochanchadas, tudo, né? Mas esse livro, né, e essa série que a editora Laço está lançando, a coleção Casos do Cinema Brasileiro, já foi lançada a biografia da Nicole Puzzi, Zaira Bueno, José Adalto Cardoso e outros vão vir, é justamente para abastecer os pesquisadores, os estudantes, né, os estudiosos, né, a classe mesmo artística, e mostrar a história dessas pessoas e a importância dessas pessoas para o nosso cinema, né, para o ofício deles, né, de ator, né, e mostrar que aquela história que é contada muitas vezes não corresponde com a realidade, né? Então a pornochanchada, as pessoas acham que aquilo ali foi uma coisa muito vulgar, e você vê que tem um enredo, tem uma curva dramática, enfim, tem uma série de coisas que depois
for ver assim, analisar friamente, hoje na televisão, muito se copia desses filmes. Sim, né? o plot, né, na realidade, o tipo de ação, e principalmente da comédia que existia na pornochanchada, está presente em todos os espetáculos de comédia que a gente tem hoje em televisão. Né? Se você prestar atenção, erro de identidade, a mulher boazuda, o cara meio tosco, tudo isso continua existindo e continua funcionando, né? Eles beberam dessa fonte, né? Não tenha dúvida disso. E a gente teve grandes diretores, né, trabalhando durante um bom período. Por exemplo, Carlos Reichenbach começou lá na Boca do Lixo, fez N trabalhos, é um dos mais queridos e premiados diretores que a gente tem nesse país, né? Alfredo Sternheim, que tem uma filmografia longa também, é um grande crítico de cinema. Quer dizer, a gente tem profissionais de excelente gabarito, né? Sem dúvida. Você coloca aí na lista também o Candeias, Davi Cardoso, né, o Anselmo Duarte, John Ebert, John Du. Enfim, tem uma série de não só cineastas, como atores, maquiadores, câmeras, profissionais das mais diversas áreas que trabalharam na Boca do Lixo e hoje estão na televisão, estão em rádio, estão em dublagem. Né? Quer dizer, foi um grande celeiro de talentos que estão agora hoje espalhados pelo mais diversas áreas, né, da comunicação. E vamos falar um pouquinho a respeito da Vanessa. A Vanessa é paulistana, qual a origem dela? A Vanessa Alves nasceu aqui em São Paulo, o nome dela não é Vanessa, é Zilda, e é uma paulistana nata, que começou já desde pequena, era uma menina que chamava atenção pela beleza, né? E aí ela começou a fazer publicidade, participou de programas de televisão, né? As gincanas Que Bom, trabalhou, foi caloura do Silvio Santos, né? E aí a publicidade catapultou-a para o cinema. Né? O Candeias enxergou nela uma atriz que pudesse fazer frente a Emanuele, né? A Silvia, que grandes clássicos lá no cinema internacional. E ela estreou no cinema da Boca com o filme A Filha de Emanuele, que é um filme raríssimo hoje. Né? E a partir daquele filme, né, a história dela simboliza muito o que foi a Boca do Lixo. Né? Ela teve uma trajetória dentro da Boca do Lixo curta, de menos de 10 anos, mas nesse curto espaço, ela fez mais de 30 filmes. Gente, que louco, né? 3 filmes por ano, vai. Então, quer dizer, você não consegue igualar isso hoje com nenhum ator, nenhuma atriz, né, do cinema nacional hoje. Então, é uma carreira riquíssima, né, que depois ela foi para a televisão com o esfacelamento da Boca do Lixo, né, e do cinema nacional, naquele período do Collor, né. E aí ela volta depois a filmar com Carlos Reichenbach, Garotas do ABC, com um outro tipo de equipamento, né? Ela mesma fala isso no livro, né? Como aquela produção da Boca se difere com a mesma produção que ela se deparava com o Carlos Reichenbach, né? Com outro tipo de equipamento, uma produção mais robusta, né? Então ela faz essa linha histórica dessa questão e se consolidou hoje, né, na dublagem. Né? Foi um caminho que ela encontrou e se consagrou. Né? Ela trabalha com dublagem e direção de dublagem também. Você falou que ela está fazendo essa novela nova da Bandeirantes. Ela está fazendo a direção de dublagem dessa novela, né? Ela está dirigindo a Fátima Gu. Deve ser uma coisa maluca, porque dublar do turco para o português deve ser bem complicado acertar a embocadura, né, dessa transformação de uma língua para outra. As pessoas acham que fazer dublagem é você falar em cima do que o outro ator está falando, né? E, na verdade, você tem que ter um DRT de ator, né, para fazer, porque é um trabalho muito complexo, né? E ela domina essa arte, é consagrada, tem uma voz belíssima, né? Tanto a voz dela é tão bela que ela chegou até a ser cantora. Olha que legal. Por um tempo, né? Ela lançou um compacto. Inclusive, o compacto é o cartaz da Filha de Emanuele. É raríssimo esse compacto, né? E na direção de dublagem,
ela encontra com outras colegas lá também da Boca do Lixo, né? A Giza Delamare faz dublagem, Patrícia Scal faz dublagem, tem uma série de atrizes também que trabalharam com ela, né, contemporâneas a ela, que fazem dublagem hoje também. Entendi. E você estava me falando que foi bem complicado recolher o material de pesquisa, né? Porque muita coisa se perdeu. Você encontrou coisa até em um site russo? Essa é a questão que a gente se depara, né? Quem pesquisa, né, e quer produzir um livro, um documentário, né, se depara com a realidade brasileira, que é a falta de memória, né? As pessoas não guardam nada e não fazem questão de guardar. Então, quando você perguntou como que foi fazer esse livro, é um trabalho árduo, apesar da Vanessa Alves ter um acervo fantástico, ela guardou tudo da carreira dela, né? Exceto os filmes, né, que naquela época não eram lançados em DVD, né, só em 35mm. Não existia essa facilidade, né? A grande dificuldade foi encontrar esses filmes, né? Então, eu pedia para um colega, falava, faz a crítica desse filme. E aí, para encontrar esses filmes, né, uns são fáceis, outros são bem difíceis, né? E aí teve até um Cassiano Reis, que encontrou o filme, ele conta essa epopeia no livro, num site russo, né, com legendagem russa. Quer dizer, a gente aqui não tem, mas esse filme não sabe-se como foi parar lá, né, faz sucesso lá, né, as pessoas também não ganham nada com isso, né, não ganham direitos de imagem, nada, mas a gente encontrou esse filme e conseguiu fazer a resenha, né. O que falta também nisso, o que eu vejo, além desse trabalho que a gente está fazendo de lançar esses livros, essas biografias, né, para abastecer pesquisadores, para alimentar futuras teses de mestrado, doutorado, monografias, o que falta é lançar esses filmes em DVD. Né? A gente sente muita falta disso, né? O Canal Brasil está aí para aliviar um pouco essa situação, mas tem muito filme ainda que não foi exibido, né? Dá-se como perdido. Porque, de repente, é beirando impossível encontrar matriz, né? Sabe Deus que fim levou isso. E a gente sabe que acetato virava vassoura, né? Verdade. No fim das contas, as pessoas transformavam, usavam material para fazer vassoura. Você pode estar varrendo a sua casa com um filme e não sabe disso, né? É uma coisa muito maluca. E você tem um projeto, um trabalho de recuperação dessa memória, não só dos atores, mas da própria região, né? Vocês estavam fazendo um movimento ali na área da Rua do Triunfo. Como é que é isso? Porque as pessoas que passam ali pela Rua do Triunfo não sabem a importância que aquilo tem, né? Você vai em qualquer lugar do mundo que cultiva essa memória, tem uma placa. Aqui morou John Lennon, aqui passou Albert Einstein. Né? E uma rua curta, né, que hoje está em ruínas, né, que foi de grande importância para o cinema nacional, você não tem uma referência que aquela rua serviu ou foi para o nosso cinema. Né? Então a ideia é trabalhar isso, né, e fazer daquela rua uma rua que as pessoas tenham uma referência da importância dela para o cinema nacional. Então é recuperar as fachadas, né, fazer um museu do cinema ali, né, alguma coisa nesse sentido, né, porque no Brasil não tem um museu do cinema. É verdade. E a Boca do Lixo, ela fez mais de 200 filmes, né, e não tem uma... Né, os cartazes estão se perdendo, né, as pessoas que protagonizaram essas histórias, né, aos poucos vão começar a morrer, as histórias vão começar a se perder. Então, se a gente não salvaguardar essa memória, corre o risco mesmo de desaparecer, a gente não ter nada que pudesse fazer com que as pessoas lembrem do que foi isso aí. Né? E é interessante, né? Porque foi um período do cinema brasileiro em que muito pouco se produzia. Então, muita gente tirou o seu sustento, a sua vida do trabalho na Boca. Né? Os técnicos estavam sempre ali em volta, quer dizer, saía de uma produção, já pulava para outra, os diretores, as produtoras todas eram ali em volta também, né? Sabe que a Boca do Lixo foi a coisa mais parecida com a indústria que a gente tanto pede, né, de cinema no Brasil, né? Porque é o que você falou, foi uma produção em massa, né? Eram mais de 40 filmes por ano.
Então, essa importância ela tem que ser difundida e preservada, né? Então, tem que ter um trabalho, não só uma iniciativa da sociedade civil, como também da política pública, de enxergar nessa rua a sua importância, né? Então, seria fantástico você montar ali o Museu do Cinema, contando a história daquele período, como a Rua do Triunfo foi importante não só para a cidade de São Paulo, mas para o Brasil inteiro, né? Uhum. Sim, porque gerava um produto de consumo imediato, quer dizer, saía dali direto para os cinemas, tinha público, a gente sabe disso, tinha bastante público, e sustentou famílias, quer dizer, não, era realmente, o que você diz, é o mais parecido com uma indústria que a gente já teve. Os técnicos pulavam de uma produção para outra com uma agilidade monstruosa, a gente sabe disso, que o cara terminava de gravar na quinta, na segunda-feira já estava começando o trabalho, e quer dizer, não deixava de trabalhar, e não deixava de receber o seu dinheiro e de produzir, né? Que era muito importante para todo mundo. Enquanto não havia nenhum tipo de subsídio, né? Quer dizer, os filmes tinham que sair de algum jeito e saíam, né? Isso é muito significativo, né? Porque você coloca a Boca do Lixo num patamar que ela tem que ficar, né? Porque ela não foi uma coisa menor do cinema, como as pessoas normalmente tentam emplacar na cabeça das pessoas, né? Tem muito atriz, ator que eu tenho entrevistado, né, para esse trabalho, que falam, olha, quando me falaram que era a Boca do Lixo, eu tinha medo, porque tinha uma falsa imagem daquela região. E aí, quando existia um pudor, né? Assim. Exato, porque achavam que era uma coisa, geleia geral, né? De fazer. E aí quando você se depara com a realidade, né, ou você pelo menos confronta isso e fala assim, ó, pode até ter isso, mas também teve um outro lado disso. Tinha produções sérias e coisas muito bem feitas, né? Muito técnico se formou lá. As pessoas aprenderam a fazer cinema trabalhando na Boca do Lixo, né? Carlão era um homem de múltiplos instrumentos, porque ele fazia tudo. Ele fazia som, ele fazia trilha, fotografia e tudo na raça, né? Teve que aprender, né? Infelizmente, foi um mal que acabou gerando uma coisa super boa, né? Essa coisa da dificuldade técnica acabou facilitando a criação de talentos, né? Bom, então é isso, gente, ó. Vanessa Alves, coletânea de imagens e palavras. O livro é composto de depoimentos, frases da própria Vanessa, né? Na realidade não é um texto contínuo, são tópicos falando a respeito da trajetória dela e de seus filmes. E você já tem mais coisa a caminho, né? Nessa mesma coleção. A editora Laço está fazendo essa coleção chamada Casa do Cinema Brasileiro, que é em parceria, inclusive, com o Centro Universitário Belas Artes. A gente tem lançado os livros lá, um lugar de excelência de ensino, e é fantástica a atmosfera que tem, né, em relação ao lançamento. E agora em outubro, dia 26 de outubro, nós vamos lançar a biografia da Noelle Pini. Em novembro, lançaremos a biografia da Zilda Maio. Duas expoentes da Boca do Lixo. São duas pessoas que têm um trabalho consistente, quer dizer, a gente sabe da excelência da carreira, né? Gente, olha, recomendo, está super bem produzido, com uma reprodução de fotos de toda a carreira, desde da infância da Vanessa, tem umas coisas muito interessantes. E para quem está pesquisando, para quem está estudando a respeito, é uma obra fundamental. Rafael, obrigado por ter vindo, parabéns pelo projeto, vamos em frente. Depois, quando tiver mais lançamento, vamos conversar a respeito, tá bom? Legal, obrigado pelo convite. E fica também o convite para quem estiver nos assistindo, que for ator, atriz e quiser lançar o livro, é procurar a editora Laço, que a gente tem interesse em publicar as memórias, as biografias, os estudos em relação ao cinema, não só da Boca do Lixo, mas do cinema como modo geral. Legal. Aí, gente, vamos atrás disso, que é um filão muito interessante e é uma história que precisa ser preservada. O cinema brasileiro tem pouca referência, tá bom? Obrigado, Rafael. Legal, obrigado. A gente vai para um pequeno intervalo e já volta. Até já.